começar falando do rubro-negro, porque a gente veio ao longo dessa semana falando do interesse do Atlético no jogador Dantas. E ontem uma notícia surgiu que o Dantas caiu no doping e não deve reforçar o Atlético. Dudu Oliveira chega para contar pra gente. Fala, Dudu! E durante a pausa para a Copa do Mundo, surge uma informação extremamente polêmica para a equipe do Atlético. O zagueiro Dantas, de 21 anos, da equipe do Novo Horizontino, que negociava com o Atlético, caiu no doping e não deve reforçar mais o Furacão. Vamos à ordem dos acontecimentos. No dia 15 de fevereiro de 2026, aconteceu uma partida entre Bragantino e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. E o escolhido para o exame antidoping após a partida foi o zagueiro. E o exame alegou que o Dantas teria utilizado a cannabis, substância ligada à maconha e que é proibida, né? Não pode ser utilizada por jogadores de futebol profissional. E o Dantas alegou que a utilização desse medicamento que continha o THC era para uma dor de dente que ele havia sentido 2 dias antes. A dor passou, mas a substância ficou no corpo do atleta e ele acabou caindo nesse antidoping. O Dantas não atua há mais de 40 dias com a equipe do Novo Horizontino. A sua última partida foi contra o Avaí pela Série B do Brasileirão e o afastamento foi um pedido do atleta até o julgamento acontecer. Isso reflete no Atlético, porque seria a principal negociação do clube num primeiro momento para reforçar a zaga e o Dantas não deve mais chegar ao Furacão. O julgamento acontecerá nos próximos dias para daí sim nós vemos os desdobramentos e o que vai acontecer com o zagueiro do Novo Horizontino. E falamos bastante dele dessa semana e no fim, como diria aquele moiô. O Seabra Careca mandou me passa o contato desse dentista. Ai, cara, sensacional, cara. É uma situação complicada, né? Quando não é permitido, não é permitido, né? Não tem o que fazer. E se tá na regra, se ele caiu no antidoping, certamente vai dar uma brecada na carreira dele, ele vai ter que passar por esse processo aí, vai ser punido, deve ficar um tempo sem poder jogar, para depois tentar refazer a sua carreira, né? Porque isso é uma situação complicada, né? Vários jogadores já passaram por isso, e às vezes até repetiram processos de doping. Alguns terminaram sua carreira por isso, não creio que seja o caso do Dantas, muito jovem ainda, né? Apenas 21 anos. Mas certamente o Atlético não vai passar por isso de continuar na negociação, principalmente se o cara levar uma punição grande. Porque o Atlético precisa do jogador para agora, né? Não tem como você pensar, é um investimento. Acho que nada disso, independente ali da circunstância que o levou a utilizar a substância, né? O jogador é um profissional, ele sabe que corre o risco, né, de cair no doping, e isso acaba tendo um impacto direto na sua carreira. Então, acaba realmente brecando ali a negociação, não só com o Atlético, mas com outros clubes, né, que estavam de olho nele, inclusive. É um impacto maior pro momento que o Dantas vive, que era um momento bom, mas que acaba aí sendo prejudicado por conta desse doping. Acho que tudo depende também da punição, né, de como que isso vai ser avaliado e imagino que ele volte para o futebol, mas isso vai acabar fazendo com que ele perca aí parte da temporada. E até eu acho que um ponto bem importante para essa questão do julgamento é que foi o atleta e o clube, né, que pediram que pediram essa suspensão voluntária. Então eu acho que isso pode dar uma amenizada depois, né, no momento do julgamento, de ter o entendimento de que, entendeu o que aconteceu e que, vamos lá. Deu ruim, vamos resolver, deu ruim, né? Vamos resolver, exatamente. Do Dantas, assim, né? A gente tava até cobrando, porque o Atlético usava o termo, né? Se fazendo para contratar ele, toda hora usava o argumento para não contratar, né? Porque o valor, quando fez a primeira proposta para comprar o Novo Horizontino, acabou recusando. E depois ele mudou o modelo de negociação para tentar um empréstimo com opção de compra. E a gente falou que isso claramente não ia acontecer, porque não tinha sentido o Novo Horizontino perder um jogador, né, tão importante quanto ele para ser emprestado no time de Série A, né? Claro que tem a vontade do jogador, ele prefere muito mais vir para o Atlético do que ficar no Novo Horizontino, até em outros clubes da Série A que estavam interessados nele.
E a gente comentou também que fazia um mês já que ele já que ele não jogava, né? E aí a justificativa do Novo Horizontino era justamente a questão do mercado estar em cima dele e ele querer, quem sabe, forçar a saída ou tentar sair do Novo Horizontino. E agora aparece essa nova informação do doping. E aí, até pelo que a gente viu ali das matérias que saíram, o próprio staff dele e o clube se anteciparam, né, à punição. E agora é uma situação para ele que vai ser difícil, né, de lidar. Tem que esperar o julgamento, ver como que vai ser esse julgamento, mas provavelmente ele vai ficar um período ali fora, né? E aí mexe com o jogador, né? Tava para vir pro time de Série A, com vários clubes da Série A querendo ele, e agora ele vai ter um hiato ali na carreira que ele vai ter que cara, vai ser difícil para ele lidar. Espero que consiga lidar bem, mas dá uma brecada assim na ascensão dele dentro da carreira, né? Olha só, lembrando que, considerando que o início da suspensão voluntária foi em maio, né? Eu estava dando uma olhada na matéria aqui, diz que a possibilidade de suspensão de 1 mês, caso seja comprovado o uso terapêutico, né? Então, caso não seja, né? Aí, nesse caso, o gancho seria suspensão de 3 meses, né? Não é tão pesado como aconteceu, por exemplo, com o Paulo Guerreiro, né? 6 meses por conta de cocaína e tudo mais, né? Substâncias ligadas à cocaína. Então, talvez não seja uma pausa tão grande, mas certamente porque vai dar uma diminuída no valor. Ali, né? Isso, já está contando, entre aspas, já está contando a partir de maio. Pela suspensão voluntária. Eu acho que, de certa forma, é positivo, porque daí, certamente, quando ele for julgado ali, comprovando, né, o uso terapêutico da medicação, ele possa voltar, mas eu acho que a questão das negociações acabam sendo impactadas, né? Porque aí, certamente, ele deve seguir no Novo Horizontino, né? Com certeza, que daí o Novo Horizontino vai falar, não, é 2 milhões de euros. Aí o Atlético vai falar, pô, mas não, depois dessa... 800 mil. Exatamente. Paga 800 e vai o Abraão de empréstimo. Não, o Abraão já saiu. Não, mas assim, entendeu? Acho que acaba diminuindo o valor naturalmente com uma situação dessa. Não tem como. E isso é pra qualquer coisa na vida, né? Pra qualquer coisa acaba dando passos atrás, né? Exatamente. E agora fica claro também que o período que ele não jogou em maio foi por isso, né? Exato. Esse pedido voluntário deles, né? E era por isso que ele não estava jogando, né? E já até adianta, entre aspas, a suspensão. Isso, já fica 1 mês ali dentro de uma possível punição a menos, né? Também foi um movimento bom, né? Sabendo que poderia dar esse problema. Mas mesmo assim, desvaloriza. O assunto ia vir a público e aí acaba atrapalhando, né? Porque ele estava no momento de ascensão, momento de valorização. E aí agora isso precisa ser reconstruído novamente, né? Por mais que os clubes tenham interesse, mas eu acredito que a pedida ali ela vai acabar tendo alterações, né? E isso até quem tem interesse nele pode jogar para que possa facilitar a negociação por um valor mais baixo.